Bom dia a todos, a gente vai começar mais um encontro do Segundas Intenções, uma série que convida sempre escritores para conversarem com o público das bibliotecas do Parque Vila Lobos, onde estamos agora, onde nos encontramos agora, e na Biblioteca de São Paulo. Então a gente tem 2 encontros por mês, um aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos e outra na Biblioteca de São Paulo, no Parque da Liberdade. É um prazer receber aqui o Antônio Prata, a segunda vez que ele vem ao Segundas Intenções, já participou do encontro na Biblioteca de São Paulo e está aqui hoje na Biblioteca do Parque Vila Lobos. Prazer te rever, Antônio, obrigado por aceitar o convite. Manuel, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, numa biblioteca, num parque, falando de literatura, 3 coisas tão velhas e anacrônicas e que parecem que quase não existem mais no mundo, parques, bibliotecas. E no sábado ensolarado de manhã, no sábado ensolarado tem uns patos fazendo quen, quen, quen aí no Quero. Esse daqui esse é o Brasil que eu quero. Quero. Perfeito. Bom, o Antônio Prata é um dos mestres da crônica contemporânea, se inscreve numa longa tradição que remonta a Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, Luiz Fernando Veríssimo, que está firme e atuante e é uma das grandes referências da crônica brasileira. E o Antônio Prata surgiu mais recentemente, vamos dizer, eu acho que é o último, faz parte da geração mais recente de cronistas brasileiros, cujas crônicas são publicadas em vários livros, como Meio Intelectual, Meio de Esquerda, 30 e poucos, um livro mais particular, que é o Nu de Botas, que é um conjunto de crônicas, mas que é quase um romance inconfessado, Nu de Botas, né? Porque tem uma organização temática, é sobre a formação, a descoberta assim, do mundo, desde as pequenas contradições da vida familiar até a sexualidade, né, culminando nisso o Nu de Botas. Você começou a escrever, Antônio, em que momento? Vamos, aqui no Segundas Intenções, a gente faz sempre um percurso pela trajetória do autor. Você nasceu em 77, né? Filho de escritor, Mário Prata, conviveu com a literatura, portanto, desde cedo. Mas como é que você se descobriu cronista? Em que momento você começou a escrever? Você já escreveu crônica de saída? Você escreveu ficção, poesia? Como é que foi essa sua relação com a literatura inicialmente? O primeiro texto que eu escrevi na vida foi uma poesia, mas eu tinha 6 anos. E a poesia era assim: as árvores nascem, crescem e se derrubam. Esse se derrubam eu achava que era uma construção erudita, assim. Não quero ser árvore porque não quero que derruba eu. Essa foi a minha primeira produção literária. Evidentemente, não muito promissora, eu abandonei aí a poesia. Nunca mais voltou à poesia? Nunca mais voltei à poesia. Só como leitor, né? Porque eu leio muito, mas sou incapaz de escrever. Depois, quando eu tinha uns 14 anos, foi a primeira vez que eu escrevi um texto que não era para a escola, que não era obrigatório redação. Eu morava numa rua no Itaim, numa rua sem saída, numa vila, e iam fazer a extensão da Avenida Faria Lima, iam derrubar essa vila. Todas as casas iam para o chão. E, desculpa, eu já não morava mais nessa rua. Passei a infância nessa rua e é o cenário aí do livro Nu de Botas, essa vila. E eu morava em outra casa já e soube que iam demolir, enfim, demolir a casa da minha infância. E fiquei tocado com isso e peguei um lápis de cor verde e escrevi num caderno uma crônica com memórias da infância. E daí entreguei essa crônica para minha mãe, para minha irmã, e fui tomar banho, sei lá. E quando eu voltei, elas estavam chorando. E eu achei muito curioso esse negócio de escrever um negócio, umas mulheres chorarem pelo que você escreveu e tal. E gostei dessa sensação. E a partir de então comecei a escrever. Então a crônica foi meio um começo natural, assim. Esse foi o primeiro texto. E onde você começou a publicar? Olha, a primeira vez que eu publiquei algo teve um concurso de redação do CPV Vestibulares, que é um cursinho, e a minha professora de português me inscreveu lá no primeiro colegial. Aí eu fiquei, sei lá, em 4º, uma coisa assim. E os 10 não, acho que os 30 primeiros textos eram publicados num livrinho. E aí foi publicado nesse livrinho. Depois, uma amiga do meu pai trabalhava na Cláudia, ou na Marie Claire, não lembro mais, e pediu um texto para mim,
que era sobre como os pais deveriam educar os filhos, na visão dos filhos. Daí eu fiz uma crônica que era como educar os seus pais para o momento em que você fosse sair de casa e para isso não ser traumático para eles. Também foi uma crônica. E daí, por causa disso, dessa crônica, me chamaram para ser cronista na Capricho, que era uma revista para garotas, para meninas de 13 a 17. Eu tinha 20 e pouquinhos, assim, a Capricho era a revista que a minha irmã lia. E eu achava uma traição horrível era tipo escrever na revista do inimigo. Vou vou ser cronista da Gestapo, assim. Mas, enfim, precisava ganhar dinheiro, precisava viver e fui escrever na Capricho. Foi maravilhoso, eu escrevi 8 anos na Capricho sobre a minha adolescência e foi ali que eu ali que eu aprendi a escrever crônica. Quando eu fui começar a escrever, eu tinha já 20 e poucos, as meninas tinham 13, eu pensei, bom, eu não entendo do universo dessas meninas, as referências culturais delas são outras, as gírias são outras, eu não vou tentar falar como elas. Eu tinha muito fresca na memória da adolescência ainda, aquele adulto que tenta ser jovem, fala, e aí, galerinha irada, sabe, supimpa, aquele equívoco assim. Então, o que eu tentei fazer foi falar das minhas memórias da adolescência, das minhas vivências, experiências, e elas se relacionariam de alguma maneira com isso, e acho que deu certo. Então, fiquei lá 8 anos, até que surgiu minha primeira barba branca, e na minha crônica de despedida, falei, já estou com barba branca, não tenho mais nada para falar. Hoje, vindo para cá, eu pensei, porque agora isso foi tipo 2008, 2009, agora elas já colonizaram todo o meu queixo, assim, subindo já para as orelhas. Hoje em dia você é colunista da Folha de São Paulo, mas teve uma época em que você, junto com a Capricho, fazia Estadão também, né? Você era cronista do Estadão, então você fazia crônica para os 2 veículos, é isso? Qual era a diferença entre os dois e em que período isso aconteceu? Me chamaram, eu escrevia, o Estadão tinha um guia, ainda não sei se ele tem, eu não estou assinando mais, é o guia de fim de semana. Sim, ainda tem. Ainda tem. E eu escrevia na última página desse guia, eram 3 cronistas, eram eu, o Ricardo Freire e o André Laurentino, e a gente se revezava uma semana cada um. Então eu escrevia ali e depois eu fui para o Cotidiano, para o Metrópole, que é o cotidiano do Estadão. E escrevi lá há vários anos, e aí depois fui para a Folha. E qual era a diferença em termos temáticos, em termos de linguagem? Como é que você pensava a crônica diferentemente para Capricho e para o Estado? Era total, porque na Capricho a ideia era sempre que eu estava falando para essas garotas. Eu tinha um público, que eu sabia quem era. Então era uma coisa focada. O que eu vou falar que tem algum interesse, alguma ressonância para essas meninas, né? Assim, não faria uma crônica sobre reforma da Previdência na Capricho. Ou talvez fizesse, mas tentando falar para elas de uma maneira que fosse interessante, embora eu não consiga pensar em nenhuma maneira que seja interessante falar de reforma da Previdência para meninas de 13 anos que estão preocupadas com virgindade e espinhas e tal. E no Estadão era, como se dizia na escola antigamente, tema livre, né? Então era bem diferente. Mas você tem... Se você tivesse que definir a sua linguagem como cronista, e você como leitor, eu já vi você escrevendo sobre o Rubem Braga, salvo engano meu, você disse que o Rubem Braga é o seu cronista preferido, né, na tradição da crônica brasileira. Porque é uma coisa assim, eu sou seu leitor... Eu sei o que me chama atenção nas suas crônicas, mas eu queria saber, para você, o que você acha que é a tônica dominante, assim? Embora haja momentos em que você se volta mais para alguma... Você tem alguns temas que se tornam obsessivos em certas épocas, mas, de uma maneira geral, como é que você definiria a sua crônica e no que ela se distingue dentro dessa linhagem de cronistas brasileiros, que é uma linhagem tão rica? Obrigado pela leitura, em primeiro lugar. Cara, é muito difícil de responder isso. Eu realmente não sei. Eu acho que tem tipos diferentes de crônica, né, que eu escrevo. Às vezes eu percebo, estou escrevendo esse tipo de crônica hoje. Às vezes, quando eu comecei a fazer crônica no Estadão, e eu fazia uma coluna, digamos, uma coluna opinativa, de opinião, o meu pai me mandava um e-mail, meio que dando uma bronca, que só tinha o assunto, que era crônica, 3 pontinhos. Tipo,
volta para a crônica, para de escrever sério. E eu achava um bom toque dele, porque a crônica não é um artigo de opinião. Mas, às vezes, eu cometo artigos de opinião, porque viver no Brasil, vocês sabem, não está fácil e nunca foi fácil. Então, a gente fica revoltado e tenta falar sobre isso. Isso é um tipo de texto que eu publico. Tem textos que são abertamente humorísticos, assim, eu estou a fim de rir, sabe? Assim, tipo, Chaplin, quero fazer uma coisa de comédia. Isso varia também de tom, pode ser uma coisa mais pastelão e pode ser uma coisa mais sutil. Tem crônicas que são mais líricas também. Às vezes eu estou melancólico, às vezes eu nem estou melancólico, eu quero fazer uma crônica melancólica, aí eu vou ler Rubem Braga, por exemplo, para ficar melancólico ou para escrever uma crônica melancólica. Uma boa, talvez, entrada seja essa, a questão do humor, né? Assim, eu sempre li muita crônica. Eu posso dizer que... Você lembra de uma coleção? Não sei se você é dessa época, eu sou de uma geração um pouco mais velha que a sua, acho que imediatamente mais velha, né? Assim, 10 anos de diferença, mais ou menos. Eu lembro que eu li aqueles livros Para Gostar de Ler. Eu não sei se você pegou isso, se alguém aqui chegou a ler. Era uma coleção que a editora Ática, se não me engano, tinha. E tinha uma reunião de... Eram sempre volumes de crônicas, que tinham crônicas do Rubem Braga, do Paulo Mendes Campos, do Fernando Sabino, do Drummond, e eu acho que tinha algum outro que eu não estou lembrado quem é agora. Eu gostava muito de ler aquelas crônicas, mas raras vezes elas me faziam rir muito. Eu comecei a rir muito, de rir sozinho, de assim, se alguém me olhar agora, vai falar assim, o que esse cara está lendo, assim, que é tão engraçado. Com 2 cronistas, primeiramente, por questões de cronologia, o Luiz Fernando Veríssimo, depois com você. Meio Intelectual, Meio de Esquerda, é um livro que eu lia, dava gargalhadas e mostrava para minha mulher, falava assim, olha, lê isso aqui, porque é inacreditável. Assim, vai num crescendo assim, de humor e de situação absurda, mas e ao mesmo tempo com uma capacidade que eu acho que é uma característica do seu humor, de pegar aquela coisa que a gente está na beira de concluir, de pensar, e você pensa para nós. E eu acho que isso que é uma coisa impressionante nas suas crônicas. Por isso que elas estão muito ligadas, porque não é uma crônica, não é uma piada, não é simplesmente uma situação absurda, não é um nonsense, uma situação ficcional. Você pega alguma coisa do cotidiano, mostra, vira do avesso essa coisa do cotidiano, aquela coisa que a gente sente que é assim como você está descrevendo, só que você vai um passo além e nos mostra por que aquilo é absurdo. É como se você tirasse formulasse aquela frase que a gente não soube formular na hora de falar de uma situação absurda. E eu acho que isso o que caracteriza a sua crônica, é esse tipo de humor e uma capacidade de criar empatia com quem está vivendo essencialmente o presente, né? Porque os outros cronistas talvez estivessem vivendo o presente deles, mas a gente lê agora Rubem Braga. Eu não sou contemporâneo do Rubem Braga, então eu não tenho percepção de como aquilo estava entranhado na realidade cotidiana. E as suas crônicas estão muito entranhadas na realidade cotidiana. O Meio Intelectual, Meio de Esquerda está cheio de crônicas assim. O Bar Ruim, que é a crônica que dá título ao Meio Intelectual, Meio de Esquerda, parece que você está na Vila Madalena convivendo com aqueles bares de gente que quer ser, quer ser raiz, e, na verdade, isso acaba sendo uma espécie de fantasia urbana, né? Enfim, falei para burro, né? Eu fico... Desculpe. Não, mas você está falando bem de mim, eu estou contente, você pode continuar falando. Primeiro, obrigado. Eu acho que, assim, isso que você falou de concluir um pensamento que o leitor já tinha começado, digamos assim, eu acho várias coisas a respeito. Primeiro, o humor é um instrumento de compreensão da realidade. O humor não é uma fantasia, tem a realidade que é séria e o humor é um sapateado que a gente faz literário. Não é, o humor é uma ferramenta de compreensão. Uma piada é uma verdade, uma piada é um statement, uma piada é uma colocação sobre o mundo. Por isso que eu acho que um comediante, quando faz uma piada e alguém se ofende e a resposta dele era só uma piada, ele deveria perder a autorização de fazer piada. E, dizendo isso, eu não digo que ele não possa ofender alguém na piada. Ele talvez possa ofender, às vezes ofende pessoas. E esse é um segundo tema infinito e complexo. Mas o que eu tento fazer, e eu acho que o humor está aí, o humor, quando ele revela algo,
quando você usa o humor como uma ferramenta, ele tem esse poder. Você não está rindo de um absurdo, você está rindo de um momento de iluminação. O humor que me interessa, traz um momento de iluminação. Então, quando você vê, por exemplo, um vídeo do Porta dos Fundos, que eu vi ontem, que é uma imitação do Handmaid's Tale, daquele seriado distópico, terrível, de um futuro horroroso, uma coisa meio Mad Max, e todas aquelas mulheres... Conto da Aya, né? Conto da Aya, que é um livro da Margaret Atwood. Da Aya, né? E enfim, é um mundo terrível e ultra-religioso e uma ditadura, e essas mulheres estão presas num lugar e elas estão fazendo uma coisa ilegal, elas escapam por um cômodo dessa casa e elas falam, e se a gente for pega? E aí a outra fala, calma, porque é muito bom, a série é muito boa. E elas ligam a televisão e começam a assistir o Bolsonaro falando. E elas começam a ficar apavoradas com o Bolsonaro, apavoradas. E uma outra fala, que horror, mas isso é tão ruim, por que a gente vê? Aí elas falam, porque para a gente entender como é que o mundo pode ficar ruim. E elas estão, tipo, no pior mundo possível. Aí fala, espera que tem uns momentos engraçados. Aí aparece a Damares, aí elas morrem de rir da Damares. Enfim, esse é um humor que tá dizendo algo sobre o mundo, né? Então, sei lá, eu fiz um tweet anteontem que teve muita repercussão, que era, cara, o Bolsonaro é contra a cadeirinha para criança. Qual é o próximo passo? É ser contra corrimão, guardanapo? Entendeu? Porque o absurdo não está no meu humor. Tá assim, eu vejo ele falando assim, tem que acabar com isso aí de corrimão, tá ok? Porque a pessoa tem que subir a escada, entendeu? Vai ficar pegando no negócio ali, quem que pega negócio aí, entendeu? Isso aí, tá ok? Isso aí não. Prefiro que meu filho morra no acidente do que subir pegando no corrimão, entendeu? O absurdo está ali. O humor só revela esse absurdo. Então, acho que a minha tentativa é essa, de usar o humor para compreender a realidade. E eu acho que o humor também tem o poder de, iluminando a realidade, por exemplo, desacreditar, mostrar o que tem de ridículo em certas coisas. Então, houve um momento da eleição em que as pessoas falavam, não pode tirar sarro disso. Isso é sério. Eu acho o contrário. Assim, se o cara é um elesbão, a gente tem que mostrar que ele é um elesbão, um pateta, né? O humor é aquela torta na cara, né? Aquela torta que deixa o cara mais sisudo de terno com a cara cheia de chantilly, né? Então, eu acho que o humor tem esse poder. Hoje em dia é milkshake na Inglaterra. Na Inglaterra, né? foi milkshake, Mas a torta é mais legal que o milkshake. É mais canônica, né? Como é que você lidou com a questão do impeachment e da eleição? Já que eu não ia entrar ainda no tema político, mas você já deu um exemplo retirado da nossa surrealidade contemporânea com esse presidente pateta, o Elisbão. Eu não lidei. Não soube lidar. Como é que você fez na crônica? Como é que era na hora de... Pensando no seu superego paterno, né? O Mário Prata, tipo, crônica, como é que você fazia? Porque você lidou com isso, várias crônicas suas tratam da questão política, mas de um viés que não é argumentativo. Só para dar um exemplo, durante algum tempo você conviveu com o Gregório do Vivier na Folha, nas páginas da Folha, né? O Gregório que é do Porta dos Fundos, tem o Greg News e tal, e tinha uma página lá de crônica. Ele realmente raramente ele falava de alguma coisa que fosse uma experiência ou a tentativa de pegar um recorte de realidade. Não, ele estava discutindo questões de como, inclusive, a imprensa estava tratando as próprias notícias, né? Às vezes com críticas à Folha. Então, ele não se assumia como cronista, no sentido que no qual você está colocado. Ele era uma mistura de humorista com analista político. Acho que é bem isso que ele faz, com muito talento, diga-se de passagem. Mas você não, você fala sempre da realidade brasileira, frequentemente fala da realidade brasileira, da realidade política, dos acontecimentos, mas sempre por esse viés meio do absurdo, né? Agora, como é que você lidou com isso? Como é que foi como é que você, no seu processo de elaboração da crônica, trabalhou? Olha, eu lidei de várias maneiras. Assim, eu escrevi todo tipo de crônica que eu sou capaz sobre todos esses assuntos. E eram muitas e diferentes emoções, né, em cada momento desse. Então,
eu fiz, por exemplo, na época do impeachment, eu lembro que eu fiz uma coluna mesmo argumentativa, falando para a esquerda, falando, não adianta vocês ficarem só falando que é golpe, que é golpe, que é golpe, e não admitir a tragédia que foi esse governo, entendeu? Ia ter uma passeata pró-impeachment, e a esquerda tinha uma coisa de convocar as pessoas para irem de preto nessa passeata e se oporem a essa passeata. E eu fiz uma crônica falando, não, cara, essas pessoas que estão nessa passeata não são só as pessoas que querem instalar a volta da ditadura no Brasil. Tem um monte de pessoa lá que está bravíssima com a corrupção mesmo e com a estagnação econômica. Vocês têm que ir lá com uma bandeja com água e bala, tipo Uber, e conversar com essas pessoas, porque essas pessoas que vão votar nas próximas eleições, entendeu? A gente tem que convencer o Brasil que a alternativa não é só ou o PT ou a volta da ditadura militar. No final foi essa a alternativa. Mas havia ali, então era uma coisa argumentativa. E aí tinha outras crônicas de humor, desse outro estilo que eu estou falando. E ali eu apanhei muito, porque ali eu fiquei apanhando dos dois lados, né? Apanhando da direita, apanhando da esquerda. E agora, assim, eu não sei muito como lidar, porque é tanta loucura a cada dia que a vontade que dá é de você só falar das loucuras. Ontem teve uma coisa engraçada, eu mandei a crônica de ontem para a Folha e era sobre esse tema da cadeirinha. Cadeirinha para carros, não sei se vocês viram que o nosso presidente foi pessoalmente ao Congresso entregar um projeto de lei que bagunça todas as leis de trânsito e, entre outras coisas, além de dobrar o tempo que você tem que refazer a sua carteira de motorista. Aumenta a pontuação, né, o limite de aumenta pontos. A pontuação, ou seja, você pode fazer mais besteira sem ser punido, e tira a multa para quem não leva um bebê numa cadeirinha no carro. Uma cadeirinha no carro salva 71% dos casos, a pessoa que está numa cadeirinha não morre. O dado não é esse. Diminui em 71% a morte das crianças. Né? E o cara é contra a cadeirinha. E aí, no final, eu elenco todos os descalabros, assim, liberar os agrotóxicos, derrubar a Amazônia, parará, e botei lá uma coisa que um deputado do PSL propôs, que é a Lei Neymar da Penha, que é uma lei que visa defender os homens que são injustamente acusados de estupro. É evidente que um cara que é injustamente acusado de estupro tem que ser defendido legalmente. Mas o problema do Brasil não é que os homens, coitados dos homens, estão sofrendo um massacre de mulheres que fingem estupro. Não é esse o problema do Brasil, é o contrário. E aí a editora falou, cara, genial, Lei Neymar da Penha. Eu falei, não fui eu que inventei, foi o deputado do PSL. A coisa mais louca que ela achou da crônica foi feita pelo deputado do PSL. Né? É real. Então é difícil competir. Eu acho que tem uma crônica que foi muito emblemática do momento que a gente está vivendo, que é aquela chama Guinada Direita, né? Conta um pouquinho o que foi essa crônica. E eu queria saber se você esperava, primeiro que você conte qual foi a reação das pessoas no jornal. Eu vou deixar ele falar, porque eu tenho a tendência de falar muito, como vocês já perceberam. Aliás, quem quiser fazer perguntas, por favor, levante a mão. E a gente tem um microfone aqui para serem feitas as perguntas, porque, como tem a transmissão pelo Facebook e a captação audiovisual, a gente precisa que a pergunta seja feita no microfone. Então, se alguém tiver questão, é só levantar a mão e me avisar, por favor. Tá? Mas, assim, eu queria que você contasse como é que foi a Guinada Direita, por que você escreveu a crônica, e qual foi a reação dos leitores no próprio jornal, na seção de cartas, e se você esperava essa reação. Enfim, eu deixo para ele contar. É uma história meio longa, mas é o seguinte, eu acho que a gente vive no Brasil hoje ainda, espero já um pouco a decadência desse momento, mas acho que a gente estava, no momento que eu fiz aquela crônica, no auge, no começo desse momento, que é o seguinte, acho que é uma tragédia no Brasil que a gente teve a promessa de inclusão, a gente teve a promessa de mais igualdade. Então, a gente teve um governo que se dizia de esquerda e que dizia que ia ser feminista e igualitário. Barará.
A simples promessa de casamento gay, promessa de feminismo, promessa de inclusão social, promessa de fim do racismo, causou a ira de quem era contra isso. E como o PT era governo, a esquerda era governo, ficou meio chique durante um tempo, ficou cool você ser racista, homofóbico, machista. Parecia que se você fazia uma piada machista, você era antissistema, você era contra o governo, você era outsider, né? E eu ficava revoltado, porque não tem nada de ousado em ser racista no Brasil, né? Um humorista, um cara de stand-up que sobe e é racista, não é um cara corajoso, é um babaca. É um babaca há 500 anos. Não tem nenhuma ousadia em ser racista ou machista no Brasil. Quero ver ele no Bronx, ou no Capão Redondo. Ali ele vai ser interessante, vai ser ousado. Enfim, e aí eu fiz uma crônica. E nesse momento começaram a surgir na Folha, o jornal que eu escrevo, vários cronistas mais à direita e que tinham esse discurso supostamente radical de direita, chique. E aí eu fiz uma crônica fingindo que eu era de direita, falando, eu chamava que nada à direita, falando, olha, me arrependi das babaquices de esquerda que eu tinha na juventude, amadureci, e agora eu sou um cara de direita. Eu elencava por quê. E aí eu escrevi um monte de absurdo, que era como essas pessoas, esse tipo de colunistas, vinham ao Brasil, e é como a gente estava falando, como algumas pessoas bolsonaristas raiz veem o Brasil, né? Que, assim, acham que, nesse momento que o Bolsonaro é presidente, eles estão retomando o Brasil de volta, retomando das transexuais, retomando das feministas radicais, retomando dos Zé Celso, né? Como se o Brasil fosse o reino do transexual, do teatro oficina. Não é, nunca foi. Nunca foi, né? Houve talvez um espetáculo no Sesc prometendo isso, e acabou. E a crônica falava um monte de absurdo, falava... Cara, é difícil ser um homem branco ou heterossexual no Brasil. Você entra num avião na primeira classe, só tem negro lá que teve cota, entendeu? Você vai no Fazano, todas as mesas é negro cotista, e o homem branco heterossexual aqui está pedindo esmola na esquina. E o agronegócio no Brasil? O Brasil não planta soja. Por que não planta soja? Porque tem um monte de índio gordo lá de camisa do Flamengo que não faz nada o dia inteiro, entendeu? Fazendo festa do Quarupi. Não dá. E carnaval? Não tem carnaval. Você liga a televisão, você não vê uma bunda, você não vê um peito, porque só tem a Marilena Chauí dando aula de filosofia. Tem um momento Globeleza, vem uma vinheta de carnaval, entra a Marilena Chauí, dá um curso de filosofia. É um saco. Esse país é um saco. E as pessoas acreditaram. E pior, as pessoas concordaram. A sessão de cartas... Olha... Foi mais engraçado ler a sessão de cartas. A sua crônica é engraçadíssima, mas foi mais engraçado ler a sessão de cartas. Engraçado para você, para mim não foi nada engraçado. Não, foi uma coisa de... Não, você vê a maluquice das pessoas. Teve cara que concordou. Concordou com... O primeiro e-mail que eu recebi de manhã era assim: caro senhor Antônio Prata, li a sua matéria. Eu falei, puta, fudeu. Sua matéria. Meu pai estava tomando café da manhã, meu pai leu, minha irmã leu e passaram para mim. Você está com toda a razão, temos que acabar com esses abusos. Eu imaginei eles tomando café da manhã com aquele chapéu branco da Ku Klux Klan, assim. Tipo, fritando o ovo na cruz, pegando fogo ali atrás, sabe? Eu falei, como é que o cara pode concordar com isso? Aí, só que é o seguinte, naquela semana... É igual o Neymar da Penha. Na semana que eu escrevi essa crônica, um vereador de uma cidade falou que tinha que pegar os mendigos, moer os mendigos e fazer comida para peixe. Ele falou isso na tribuna. A sério. Então a minha crônica, perto disso, ficou fraca, ficou morna, porque a realidade era mais violenta do que eu. E é claro que as pessoas têm uma certa dificuldade de compreensão de texto. Isso daí ajudou bastante. Mas aí eu tive que escrever uma segunda crônica, falando, não, eu não acho que o Brasil não produz soja. Eu sei que o Brasil é o segundo maior exportador de soja do mundo. Eu não acho que todo o território nacional está ocupado por índios gordos com camisa do Flamengo. Eu não acho que a primeira classe dos aviões está cheio de negros cotistas. A realidade é bizarro. Aí eu fui processado por essa crônica. Processado? Fui por racismo. E aí eu tive que escrever um texto... Você foi processado pela primeira? Pela primeira. Por racismo. Mas o processo só aconteceu porque entre uma e outra teve um intervalo de uma semana. Sim, mas a pessoa não leu a segunda, só leu a primeira e me processou pela primeira.
E aí, eu lembro da advogada da Folha, eu tinha que escrever, aí eu tive que explicar a crônica, frase por frase, por que aquilo que eu estava falando não era verdade. E a advogada da Folha falava assim, não pode ter graça, Antônio, não pode ter nenhuma graça, você não pode fazer piada. A sua peça de defesa tinha um humor também? Não tinha. Não, tinha. Sim, mas você... Ela tinha medo que tivesse. A sua tendência era essa, ou não? Eu falava, Thaís, o maior interessado em não ir para a cadeia sou eu, fica tranquila, eu não vou para a cadeia com a piadinha, né? Olha que engraçado aqui a piada que eu fiz para ser preso, não acharia engraçado. Mas fui processado, então o processo é fogo, porque o processo que eu tomei foi de racismo. Mas, assim, já acabou, né? Acabou. Foi absolvido. Foi absolvido. Não, porque é ridículo, né? Assim, o termo que eu acho que você não usou, eu também não usei, é ironia. Quer dizer, ironia é quando você diz o contrário do que você quer dizer. Quer dizer, na verdade, é um texto irônico de cabo a rabo. Agora, eu queria saber se você tinha a ideia de que tanta gente não compreendia ironia de um texto de jornal. Não, eu era muito mais otimista e muito mais ingênuo. Quando eu mandei, o diretor de redação me ligou e falou, Antônio, ironia é muito complicado no jornal. As pessoas não vão entender. A gente vai publicar, se você quiser, mas as pessoas não vão entender. Eu falei, imagina, não vão entender. É tão óbvio, porque cada frase... Onde é que está o humor dessa crônica? O humor está no descolamento brutal entre o que está afirmado no texto e a realidade. Entrar na primeira classe e ver um monte de negros cotistas é uma coisa que é evidentemente uma caricatura, uma coisa que é diametralmente oposta à realidade que acontece. Assim, não é possível que alguém tome isso literalmente como, né, afirmação categórica sua, sei lá. Mas aí foi isso. E depois tive outras crônicas também, porque também eu não vou deixar de fazer ironia porque as pessoas não entendem. Eu vou continuar a fazer. É minha profissão. Se eu parar de fazer piada porque a pessoa não vai entender, tem que mudar de profissão. Salvo engano meu, vários cronistas depois disso, da própria Folha, e acho que até você mesmo, às vezes avisavam quando era uma ironia. Não foi isso? Você chegou a fazer isso, né? Atenção, isso é uma ironia. Só que isso daí destrói a piada, né? Você vai num show de stand-up, tem um começo do show de stand-up que é justamente para tentar fingir que aquilo não é um show de stand-up. Então, um começo clássico, eu estava aqui a caminho do teatro hoje, ali na esquina da Augusta, com um negócio, eu vi um cara, ninguém chega e fala assim, oi, tudo bem? Agora eu vou contar uma piada de peixe, tá? Porque peixe é muito engraçado, é uma piada de peixe. Não aconteceu, é mentira, é uma piada de peixe. Acabou a graça, né? Você tem que... A suspensão da descrença, né? A suspensão da descrença, então quando você fala assim, lá vem piada, a piada precisa te pegar desprevenido. A piada é uma rasteira analógica, né? Se você fala, vou te dar uma rasteira, a pessoa sai e não dá rasteira. Você tem alguma pergunta para o Antônio? Por favor, se tiver, você pode ir até o microfone. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, gente? Queria te perguntar, quando você falou a respeito da temática diária, de escrever, e que realmente hoje está tendo um direcionamento muito grande do que você escreve, porque o que está acontecendo com a política, difícil você conseguir mudar o foco disso, né? Eu queria saber um pouco como você lida com isso, da escolha do que você vai escrever de tempos em tempos, né? Basicamente, e a questão da ironia também que você comentou, da dificuldade das pessoas entenderem. Eu lembrei um pouco do Machado de Assis, como ele escrevia, mas naquela época que ele escrevia, pouca gente lia, né? Então ele escrevia ironicamente para o público que ele estava tirando chacota. Hoje mudou um pouco esse cenário. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também, por favor. Ótimas perguntas. Primeiro, é muito difícil mesmo. Ela tem uma pergunta depois. Eu vou responder a dele, aí você faz a sua. Alguém te levanta ali. Eu faço um exercício quase que budista, ou yogi, de não falar sobre política em todas as crônicas. Ou também sobre as tragédias, né? Porque eu escrevo no Caderno Cotidiano, não escrevo na Ilustrada. O Caderno Cotidiano é o antigo caderno de polícia. E é o caderno dos desastres também. Então, às vezes eu me sinto quase culpado, assim, se tem Brumadinho, entendeu? Mariana, está na capa do Caderno Cotidiano. A pessoa está vindo da tragédia e eu vou contar uma história engraçada da minha filha.
eu me sinto às vezes meio culpado. Mas aí eu faço um exercício de pensar, não, eu estou aqui, essa é a função histórica da crônica. A crônica surge no jornal para quebrar a seriedade das notícias. Ela surge para trazer um sopro, um alívio. Mesmo um parente de uma pessoa da tragédia de Brumadinho, da Mariana, que talvez esteja lendo esse jornal, vá se beneficiar de uma história leve, de uma história engraçada que esteja aqui dentro. Eu tenho que fazer isso. Mas eu também tenho tipo umas 4 ou 5 crônicas que são meio iguais, que é: não queria falar da tragédia X. Eu sou cronista. Olha o que o Rubem Braga faz. Não é minha tarefa falar de queda de avião, de incêndio, de queda de prédio, de todos esses descalabros que acontecem. Mas está difícil, é difícil. Essa é uma crônica sobre a incapacidade de escrever crônica. Essa é uma crônica sobre a dificuldade de sair desse assunto. Que país triste, que país triste. Então, essa crônica se repete. Então, a tentativa é sempre de desviar desses assuntos. Quando ele é indesviável, a minha tentativa é achar um viés crônico sobre esse assunto. Como é que eu posso falar disso de uma maneira que não seja simplesmente um grito, né? Não seja simplesmente falar que é absurdo? Porque isso eu acho que é ao mesmo tempo chato, eu acho que piora. Né? Fica essa coisa eu só estou botando mais volume no sofrimento geral. Né? Falar que horror, que horror, que horror. Não é minha função. Eu tenho que oferecer uma outra coisa ali. A segunda questão que você falou, eu acho que você tem toda a razão. Tem muito mais gente hoje no debate público. Né? A gente fala muito mal dos comentários de internet e da violência das redes sociais, mas tem um lado positivo disso, que é, se eu escrevo alguma coisa que alguém não gosta ou discorda, essa pessoa pode se manifestar. Na grande maioria das vezes, são pessoas loucas, mas uma parte também são pessoas que têm razão e que estão apontando coisas corretamente, e eu me retrato, ou converso com a pessoa, enfim. Então é isso, tem mais gente no debate, então tem mais bagunça, mais barulho. Né? Você quer fazer pergunta? Por favor. Como é que você chama? Raíssa. Quantos anos você tem, Raíssa? 5. A idade da minha filha. Tem livro de bonzinho? Tem vários livros de bonzinho. Aqui, olha, tem 2 livros de bonzinho. Esse daqui é o Jacaré Não. E esse aqui é o Felizes Quase Sempre, que é um livro muito legal para crianças de 5 anos, chamadas Raíssa. E é o seguinte, são todos os personagens que viveram felizes para sempre, e eles estão achando muito chato viver feliz para sempre, porque todo dia é igual, todo dia faz sol, nunca acontece nada de diferente, então eles acham um escritor para mudar o final da história deles. Todos, a Rapunzel, a Chapeuzinho Vermelho, a Branca de Neve, os 7 Anões, aí vão lá no escritor, e ele muda o final da história, e é um livro muito legal. Quando que você começou a escrever histórias para este público? Você tem esses 2 que você mencionou, tem também a menina que morava no chuveiro, que eu acho que é o mais recente, né? Pela Ubu. Esse e o Jacaré Não são do Pela Ubu. Quando que você começou a escrever? Tem a ver com o nascimento dos seus filhos? Esse primeiro que eu falei agora, não. Esse foi uma encomenda da editora 34, e eu fiz, a Laerte ilustrou. E agora, os outros 2 têm totalmente a ver com o nascimento dos meus filhos. O Jacaré Não foi um livro feito, digamos, em laboratório, porque eu fui vendo o humor nascer na minha filha. Foi muito legal ver isso, essa experiência de entender do que ela ria, quando ela começou a rir. Primeiro tem aqueles risos sociais, riso de comunicação, né, que é um riso que é de amor. Mas depois eu comecei a ver o riso que era o riso cômico. Então era assim, eu estava brincando com ela, e aí a gente punha uma boneca, outra boneca, outra boneca, outra boneca, e eu botava uma panelinha. E ela gargalhava, porque essa é a rasteira do humor. Não é panela, é boneca. Panela não é boneca, boneca não é panela. E tinha uma surpresa diante do absurdo. Como é que esse cara está botando uma panela? Então eu comecei a perceber que toda vez que você subvertia a lógica, ela ria. Então eu comecei a fazer uma brincadeira que era: Olivia, sabe o que tem para almoçar hoje? Tem arroz, tem feijão, tem carne, tem salada, jacaré. Aí ela tomava um susto e falava: não, papai, jacaré não, jacaré é bicho, não é almoço. Aí outra hora eu estava vestindo ela e falava:
Raíssa tá de sapato, tá de calça, tá de blusa, tá de chiquinha, e aqui em volta tem um jacaré. Aí a Olivia ria, falava, não, jacaré não é roupa. Então o livro é só isso, são listas que terminam em jacaré, e a criança tem uma surpresa. Essa ilustradora, a Thalita Hoffman, né? Você que escolheu? Assim, você já tinha uma relação? Não, eu não conhecia a Florência Ferrari, que é a editora do Book, conhecia, e ela é incrível, eu adorei as ilustrações dela. Aí o segundo livro também nasceu de uma experiência com eles, mas foi mais traumático, porque eles detestaram o livro. Então, tinha uma situação que era, eu ia tirar eles do banho, e aí eles nunca querem sair do banho. Eu falava, gente, vamos sair do banho? Daí, só mais um pouquinho. Não, gente, tem que sair. Só mais um pouquinho, papai, só mais um pouquinho. E um dia eu falei, gente, vocês vão ficar morando no chuveiro? E acho que meu filho falou, vamos ficar morando no chuveiro. E aí eu falei, mas como é que você vai almoçar? Daí eles falavam, a gente almoça ali não cai água. Eu falei, como é que vocês vão dormir? Eles falaram, embaixo da água, é quentinho. E eles começaram a dar resposta. E aí eu escrevi um livro que era a história de uma menina que, de fato, ficava morando no chuveiro. Crescia no chuveiro, tinha aula no chuveiro, tudo no chuveiro. E acabei, dei um print, botei os dois no colo e, todo orgulhoso, fui ler para eles o livro que eu tinha escrito. E conforme eu fui lendo, eu vi os olhos deles ficando assustados. E a hora que acabou, eles estavam boquiabertos. Eu falei, vocês não gostaram? E os dois falaram, não! É horrível, ela nunca mais vai na escola, ela nunca mais vai na casa da vovó, ela nunca mais vai em festa junina, ela vai ter que ficar no chuveiro para sempre, papai. Esse livro é horrível. Aí eu voltei, reescrevi o livro inteiro, que virou só uma conversa do pai com a filha, tentando convencer a filha a sair e imaginando como seria morar no chuveiro. No final, tem uma única coisa que ela não tem resposta, que vai ter uma festa junina, e o pai convence que não dá para fazer uma fogueira no chuveiro e que vai molhar a fogueira. E aí a menina sai do chuveiro. Você sempre engraçado, você pegou assim, acho que o nascimento dos seus filhos foi uma coisa, principalmente da primeira, né? Que foi a Olivia foi a primeira, foi a mais velha, né? Quer dizer, você compartilhou isso com seus leitores, tal. Agora isso se desdobrou agora nessa produção de literatura para público infantil. Você também é roteirista de televisão. Participou de várias novelas, séries, etc. E tem uma que é o Pais de Primeira, que é muito engraçado, que é justamente sobre o impacto do nascimento do filho para os pais de primeira viagem, né? Pais de primeira viagem. Você viveu tudo aquilo lá, não poder mais transar, sair, obviamente, não poder dormir. De quem foi a ideia de fazer essa série? Você que propôs? Como é que foi isso? É para Globo, né? É para Globo, Teve a primeira temporada em novembro e dezembro do ano passado, vai ter a próxima temporada no ano que vem. Quando você tem filho, especialmente o primeiro filho, nos primeiros meses, o seu mundo se resume àquilo, né? Você é tragado pelo buraco negro, você entra no horizonte de eventos do buraco negro e cola lá dentro. Então, não é que eu estava escolhendo, nesse caso eu não estava escolhendo o tema, eu só tinha esse tema. Eu não tinha mais nada na minha vida, a não ser fórmula, insônia, e noite sem dormir, e choro, e nanadas, e isso fica gigante, né? Gigante. E aí, inclusive, eu fiz uma crônica, a série nasceu assim, de uma crônica, que foi uma crônica de um dia, o Daniel já era nascido, então a gente tinha duas babás eletrônicas, que ficava uma do meu lado e uma do lado da Júlia. E aí, se um bebê chorava, uma criança chorava, a gente ia lá. E daí a Olivia começou a chorar e começou a falar um negócio. E era 4 da manhã, sei lá, eu torcendo para ela estar falando mamãe e a minha mulher torcendo para ela estar falando papai. Porque daí ia outra. E daí a gente ficou, o que está falando? É mamãe, é papai, é mamãe, é papai? E aí eu entendi que ela estava falando Arthur, que era um amigo dela da escola. E eu fiquei dilacerado. Eu falei, essa menina tem 1 ano e meio e ela já está saindo de casa. Ela acorda na noite escura, amedrontada, e ela pede o Arthur, e não eu, a Júlia. E foi uma facada samurai no coração, assim. E aí eu escrevi essa crônica falando disso. E daí o Thiago Dottore, que é um roteirista, amigo meu, leu e me escreveu, mandou um WhatsApp falando, cara, se um dia você quiser fazer uma série sobre isso, conte comigo. Eu falei, cara, podia fazer uma série sobre isso. Eu estava fazendo uma série na época com outro amigo e roteirista, que é o Chico Matoso, que era sobre um casal. E a gente falou, cara, é muito melhor que fazer um casal, fazer uma série casal com filho. Porque também
a paternidade e a maternidade, criar um filho, traz todas as neuroses da nossa época. Todas, a questão política, o fla-flu, a questão da alimentação, entendeu? Parto normal ou cesárea? Está esse debate agora na Câmara, aqui na Assembleia ou na Câmara? Na Assembleia Legislativa da Janaína Pascoal. Nem sabia. A Janaína Pascoal tem um projeto de que a mulher pode optar pela cesariana e outras mulheres não querem que aumentar o número de cesarianas. Enfim, o tema cesárea ou parto normal é um tema coxinhas e petralhas, direita e esquerda, Bolsonaro ou Lula livre. Todas as questões giram em torno disso. Dar fórmula ou não dar fórmula, amamentação ou não amamentação. O que é dar fórmula? Fórmula é uma fórmula de leite. Então, se a mulher não tem leite ou se ela não quer amamentar, você dá a fórmula. E os debates que tem em torno disso são absurdamente profundos e no ponto de vista hilários. O pai de primeira viagem, ele acha que se a criança, se a mãe não der um peito, uma noite, der fórmula, essa criança não vai mais passar na FUVEST, o futuro dela está arruinado, porque o leite materno aumenta o QI da criança e a fórmula vai destruir o bioma intestinal e essa criança vai acabar... Enfim, tem muita paranoia envolvida. Então, foi duas razões que me levaram a tratar desse tema. Um é que só havia esse tema em torno de mim, e o outro é que esse tema também é um funil, onde cabem muitos outros temas. Falando, então, do seu trabalho com televisão, você fez roteiro para quantas novelas? Eu fiz para 3 novelas. Eu fiz Bang Bang com meu pai, eu fiz Avenida Brasil e A Regra do Jogo com João Emanuel Carneiro. Depois fiz séries. Você fez o Avenida Brasil, você que é responsável por aquelas... Como é que chamava aquela... Eu era colaborador, responsável mesmo é o João Emanuel. Era a Carminha? Carminha e a Nina. A Carminha, a Nina era a... Como é que chamava? A Raíssa não era nascida. Como é que foi em chamava 2012. A atriz que era a heroína? Qualquer coisa que você falar como chamava, qual é o nome, some da minha cabeça. A Débora Falabella. Débora Falabella. E a Carminha era a Adriana Esteves. Adriana Esteves. Essa novela foi um marco, né? Mas aquele ritmo de porque era uma novela que tinha uma diferença em relação às outras, né? O espaço entre tensão e distensão da trama acontecia dentro do mesmo capítulo. Todo dia você tinha um negócio para te sobressaltar. Não era assim aquele clímax semanal que depois acalmava e vinha outro. Era todo dia, né? Isso se chama João Emanuel Carneiro. Era ele que fazia isso. Ele faz o seguinte: essas novelas, especialmente naquela época, elas estavam com muitos personagens. Você tinha novela de 150 personagens. Se você precisa falar de 150 personagens, cada um só pode fazer um pouquinho por dia. Essa novela tinha, sei lá, 30, 40. Então, ele aposta em poucas histórias e em muita virada na história. Então, você fala 30, 40, não é modo de dizer, é real. É real. Tem 30, 40, mas eu achei que 30, 40 já era um absurdo de não, personagem. Pouquíssimo. O normal vai ter mais do que isso numa novela? Novela do Manuel Carlos tinha mais de 150 personagens. Então, Você tinha noção disso, assim? De que, não sei quem vê novela aqui, de que tinha tanta personagem numa novela normal, assim? Uma novela convencional, mais convencional? Daí dele é 30, 40 e é uma coisa arriscada, porque... Como você tem uma história, um tronco de história, se o público não compra, não dá para você fugir para outro núcleo e aumentar outro núcleo, não dá para engordar outro núcleo. Então é isso, e aí deu muito certo, e aí era aquela pauleira, e ele é muito bom. E o que você fazia, já que você está atribuindo a ele esse ritmo e essa invenção de tramas que se sucediam? O que você fazia? Qual que é a sua tarefa? Enfim, uma curiosidade que talvez meio lateral em relação à sua presença aqui, porque não é o seu trabalho principal. Quer dizer, imagino que... É o meu trabalho principal. Talvez do ponto de vista da remuneração seja, né? E do tempo também. Do tempo também, tá? Mas daqui a pouco a gente vai para você aqui só responder essa pergunta. Se você quiser sentar, depois você fica à vontade. É assim que funciona. O autor principal, ele primeiro cria a história, inventa a história e faz uma sinopse, que no caso do João Emanuel é quase que um romance, é um livro de 300 páginas, que vai mais ou menos do começo até o capítulo 100, digamos, do que vai acontecer. Quantos capítulos tem uma novela? 179, 230, varia. Ele não sabe como acaba ainda, ou pelo menos não colocou no papel. Tem algumas suspeitas, assim, mas a novela, como era uma vingança, quer dizer, a menina, a mulher do pai, a madrasta, mata o pai e vende a menina para o lixão, e a menina volta
20 anos depois, para trabalhar na casa dela como cozinheira e se vingar, ele tinha escrito até o momento em que a Nina se revela. É quando a Carminha volta e todos os porta-retratos da casa são fotos dela, criancinha, e do pai que a mulher matou. E é a grande cena da novela em que a Nina fala, sou eu, sua vagabunda, sei lá o que ela fala. Esse é o primeiro trabalho do autor. Aí o autor, a cada dia, ele faz o que se chama escaleta. Escaleta é um resumo bem detalhado de um capítulo. Então é assim, cena 1, interna, biblioteca do Parque do Vila Lobos. Antônio e Manuel estão na frente das pessoas, conversando, entra um cara correndo e joga milkshake neles. A cena é essa. Então, eu pego, e aí, no final dessa cena, tem o nome do colaborador que vai escrever. Eram 4 colaboradores. Então, cada colaborador pega uma história dentro do capítulo. Então, a primeira cena do milkshake, cena 2, nós no banheiro, nos lavando, quando aparecem 20 pessoas com milkshakes e a gente percebe que é o ataque zumbi do milkshake, sei lá, e tá todo mundo... aí cena 4, já é a gente no orquidário, trancados lá, 100 pessoas tentando jogar milkshake, vem um helicóptero, a gente sobe, e quando a gente está lá, vem um avião e joga milkshake, o helicóptero cai e a gente morre, sei lá. Eu tenho que fazer essas cenas detalhadamente, eu tenho que fazer o diálogo, então eu boto o que a gente está falando, como é que está acontecendo, eu falo, pela esquerda entra um cara de tantos anos, traz o milkshake, eu desenvolvo essa cena. Então, uma coisa que tem 5 centímetros ou 5 linhas, tem 2 páginas, né? Então, o meu trabalho é esse. Escaleta é ele que escreve e você escreve os diálogos, é isso? E você tem que saber o que está acontecendo nas outras... A escaleta que a gente recebe é do capítulo inteiro. Do capítulo inteiro, que daí você sabe o que outro E às vezes tem muitas cenas que envolvem 2 ou 3 núcleos. Então, muitas vezes você está escrevendo uma cena que vai encaixar na cena de outro colaborador. Então, por isso que é um trabalho de equipe e é uma linha de montagem. Você não pode terminar aquela cena de um jeito diferente. Se é uma cena em que o casal briga, eles não podem fazer as pazes. Porque o outro vai pegar a cena seguinte em que o casal está brigado. Então, você pode mudar algumas coisas. Você vai aprendendo com o tempo o que você pode mudar. Ele bota lá, eles brigam por causa de uma bobagem, sei lá. Estavam escolhendo Netflix, ela queria ver Handmaid's Tale, ele queria ver Mad Men, sei lá, nenhum desses tem no Netflix, mas enfim. E aí você fala, bom, isso não é importante, então eu posso fazer eles brigarem por outro motivo e achar um motivo mais engraçado. A tarefa muito do colaborador você tem mais tempo para pensar nos detalhes. O grosso da história, a ação, o conflito está dado pela escaleta, mas você tem tempo para transformar aquilo numa coisa mais bem acabada, mais bem feita e tal. Perfeito. Legal saber como funciona, né? Isso, né? Eu não sabia. Eu achei muito interessante quando você disse, se o leitor não entende ironia, eu nem por isso vou deixar de fazer ironia. A minha pergunta é, dadas as várias atividades que você exerce, se existe alguma em que você não pode se dar ao luxo comercial de ignorar tão assintosamente o seu público, ou se você só entra em projetos que te garantam um mínimo de liberdade para poder dizer, se você não entendeu, o problema é seu, eu vou fazer do mesmo jeito. Olha, uma pergunta muito boa. Eu tenho uma sorte de gostar de coisas que são palatáveis. Eu gosto de contar histórias simples. Então, assim, não é que eu tenho que fazer um esforço comunicativo, né? Não é que eu sou tipo um Haroldo de Campos que está escrevendo uma série na Globo, assim, e aí tem que fazer uma coisa muito diferente da poesia concreta. Mas, de fato, tanto a crônica quanto a TV são gêneros de entretenimento. Assim, se o público não gostar, eu não vou ter emprego. A crônica é assim também, né? A crônica é um gênero que está lá para entreter. Se eu começo a falar coisas muito obscuras e que não agradam, vão me demitir. O livro, não. O livro é um lugar que eu posso me dar o luxo de escrever o que eu quiser, porque é garantido que não vai vender. Então você não tem esse problema. Mas o que acontece é que meus livros são muito parecidos, os livros que não são coletânea de jornal, são muito parecidos com o que eu escrevo em outro lugar, porque não tem essa distância. Assim, eu acho que é um pouco isso. E eu acho interessante também esse desafio. Para mim, não é uma coisa de
de me privar, ou de tolher a criatividade, assim. Como falar isso? Por exemplo, na série sobre paternidade, né? Tem eu e mais 2 homens e uma mulher. Todos de classe média alta, Zona Oeste de São Paulo. A gente tem uma experiência da paternidade e da maternidade que é diferente da maioria da população brasileira. Então, quando a gente vai falar disso, de cesárea, de parto normal, de amamentação, a gente tem que pensar como é que um casal pobre da periferia ou do interior do Brasil vive essa mesma situação. Isso daqui tem ressonância. Mais do que isso, como ele vai ser lido? Por exemplo, a gente queria fazer uma personagem, que é uma personagem muito comum do nosso meio, que era uma radical do parto humanizado, uma mulher muito radical do parto humanizado que acha que a mulher que fez cesárea deve ser banida da sociedade e perder a sua carteira de feminista para sempre. A minha mulher teve 2 cesáreas, um monte de mulher olhou torto para ela, sofreu bullying e tal. Mas o problema do Brasil não é a radical do parto humanizado, o problema do Brasil é o excesso de cesárea. A gente tem 57% de cesárea, quando a OMS diz que acima de 15% é errado. Você está botando em risco a mãe e o bebê. Então, para rir de uma coisa que só existe na minha bolha, a gente ia dar um tiro de canhão para 10 milhões de pessoas, ridicularizando o parto normal. Então, essa é uma coisa que você tem que ficar atento de quando você está falando para muita gente, né? Como é que isso vai ser lido e qual é a realidade maior. Mas, enfim, isso não tem mais a ver com agradar o público, já mudei de... Desculpa. Uhum. Perfeito. Você falou de livros que são coletâneas de crônicas publicadas e outros que não são. Quais são esses livros? Nem todos estão aqui. Eu sei que as Pernas da Tia aqui o Nu de Botas é um livro que eu escrevi do começo ao fim da minha cabeça. Os infantis também, que eu escrevi porque eu quis. Aquele também, As Pernas da Tia Coralha. Não, aquele é o Inferno Atrás da Pia. Inferno Atrás da Pia também é um livro que eu escrevi da minha cabeça. Os que são coletâneas são Uma Intelectualmente Esquerda e o 30 e Poucos. Bom, vamos ao Nu de Botas, que sempre é o livro que permite você falar do momento culminante das suas apresentações públicas, né? Que é... Você sabe do que eu estou falando, né? Assim, sim. Como é que surgiu o projeto do Nu de Botas? O que é o Nu de Botas? Alguém aqui já leu esse livro? Ela está lendo. Alguém aqui já leu esse livro? Já leu o livro também. Então... eu fui, quando eu tinha 20 e tantos anos, me chamaram para fazer um livro da escola em que eu estudei dos 2 aos 6. Escola que se chama Escola Viva, que ia fazer 20 anos de idade, ou 30, não me lembro mais. Eles queriam fazer um livro comemorativo. Então eu voltei para essa escola e passei 2 meses assistindo aula com as crianças, nas classes em que eu estudei, muito pequeno. E aí começaram a surgir memórias da minha infância. Comecei a lembrar muito de coisas dali e de coisas da infância em geral. E fui anotando essas memórias. E resolvi fazer um livro em cima disso. Então, anotei as memórias e fui escrevendo. E foi um pouco isso. Mas você quer que eu conte a história do Pico do Jaraguá, não é isso? Também, mas mas conta um pouco como é que... Porque esse livro tem uma sequência cronológica, né? É um processo de amadurecimento. Por isso que eu brinquei falando que é uma espécie de romance de formação inconfessado, porque não é um romance, mas de certa maneira, ele tem uma sequência temporal que vai mostrando um processo de descoberta do mundo e das relações humanas, etc. e tal. Então, antes de entrar no clímax... a gente já falou isso uma outra vez, eu discordo que ele seja um romance, justamente porque a sequência é cronológica, ela não é dramática, né? Não é a história que evolui, é o tempo. Então, a gente tem diversas memórias que não se concatenam necessariamente. Então, uma primeira memória é sobre o chão, a segunda memória é sobre a mãe, a terceira memória é sobre a escola, sei lá. Então, mas o que eu fiz foi isso, anotar todas as memórias e tentar elencá-las de maneira cronológica e ver que memórias tinham interesse literário e outras não. Por exemplo, não entrou no livro a minha primeira memória. A minha memória mais antiga é quando eu tinha 2 anos. Eu estou na casa da minha avó, com a mão levantada, tentando pegar um copo de Coca-Cola em cima de uma mesa. Coisa mais estúpida do mundo, essa memória, né? Não tem nenhum valor. É ridícula, não tem nenhuma emoção contida nisso, não tem nenhuma
história contida nisso, é só uma imagem sem sentido. Então, uau, minha primeira memória. Dane-se, estou fazendo um livro, não é sobre mim, é sobre a história. Então, isso saiu. Aí, o que aconteceu depois é que, primeiro, tinha muitas memórias que eram pedaços de memórias. Eu lembrava do começo da história, do final da história. Então, o que eu tive que fazer foi inventar o começo, inventar o final, inventar o meio. Era quase como uma restauração arqueológica, assim, né? Você tem ali uma pintura numa casa romana que você tem só metade de um corpo, aí você imagina a outra metade. E teve um terceiro estágio também, que foi de criar textos inteiramente ficcionais para preencher certas lacunas. Então, tem um momento no livro que é um momento violento, que eu não vou falar aqui por causa da presença da nossa amiga, da nossa pequena amiga, mas é uma coisa muito violenta, e o livro está vindo numa toada de humor, e aí acontece uma coisa muito violenta. E a minha memória desse evento era muito pequena. Então ficava uma coisa muito esquisita, pá, ri. Então o que eu fiz foi criar um texto a mais, que envolvia aquele tema para dar mais caldo para esse momento. Agora, esse processo de resgatar a memória, juntar, complementar, ou então ficcionalizar. Tem um caso, por exemplo, que você descobre, quer dizer, a personagem descobre que é você, né? Ali tem uma relação íntima. Eu acho que você não faz um jogo literário de autoficção, nem nada. Assim, acho que é bem explicitamente experiência própria, né? Tem a descoberta, vamos dizer assim, um certo despertar da sexualidade em relação à mãe dos amigos. Então, você tem assim, a mãe do Chico, a mãe do fulano, a mãe do... E aí você fala que você descreve uma cena em que você está vendo o Cometa Halley, e tem uma mulher que está assim, fumando com um cheiro de perfume de Baby-Doll preto. Daí você fala assim, não, isso é invenção da minha cabeça. Estou vendo nela uma Lauren Bacall, você compara, é a Lauren Bacall, né, que é uma atriz de cinema clássico, foi casada com o Humphrey Bogart, uma mulher linda, realmente. A minha pergunta é, isso de fato aconteceu com você? Você tem esta memória dela? Ou você criou isso ficcionalmente para mostrar como a memória é inventada? Não, mas ali eu falo, ela é uma mulher que eu consigo imaginar de Baby-Doll preto, com uma pantufa com pompom, e o Baby-Doll preto não está nela de fato na cena. Mas o que aconteceu de fato, e que eu me lembro, foi isso. O Cometa Halley, quem é mais novo não lembra disso, mas foi um dos momentos mais emocionantes da infância ou da adolescência de todo mundo que estava vivo entre 80 e 90. Assim. Ia passar um cometa perto da Terra, um cometa que só passa, acho que, 76 e 76 anos. Havia poucas pessoas vivas que tinham visto o cometa. As imagens que tinham do cometa eram um jato de fogo no meio do céu. Vendia-se lunetas, camiseta, boneco, tudo do Halley. Eu tinha 8 anos, fui para Monte Verde, no interior, com uma família de uns amigos, com a minha lunetinha do Halley, e a gente ia ver o céu se incendiar com a passagem do cometa. E foi um fiasco total. O Halley, quando chegou, ele ficou de frente para a Terra. Então era tipo uma estrela opaca. Mas então ninguém conseguia ver o Halley. E eu estava com essa mãe, eu já tinha um crush nessa mãe, assim, e ela fumava, e ela bebia vinho, e ela usava um perfume, e botas de couro, ela era tipo uma diva, assim mesmo, uma valquíria, assim, aos meus olhos de criança. E a gente estava deitado na grama, tentando ver, eu não conseguia, daí ela me botou no colo dela, e segurou a luneta e apontou a luneta para o lugar certo. E o texto esse texto é um pouco sobre isso, que ali eu vi muito fogo no céu, ali o céu se iluminou e eu vi uma coisa que eu jamais imaginava que veria. Ela te abraçando, os seios encostando, assim, né? Foi um contato erótico, assim. E a pergunta é, você criou essa cena com base isso aconteceu de fato? Isso aconteceu de fato. De fato. De fato. Espero nunca mais encontrar a mãe desse meu amigo. Ela sabe que eu vi o Halley na casa dela. Enfim, não tinha outra mãe de amigo ali. Alguém mais tem perguntas para o Antônio, por favor? Alguém tem? Sim, por favor. Eu preciso só falar uma coisa, avisar que
Hoje é aniversário da minha filha, e eu sou uma pessoa razoavelmente desorganizada, aí eu marquei a festa dela para o meio-dia, e esse papo aqui termina a 1h. Então, eu vou ser muito antipático. A hora que acabar, eu vou sair correndo para o aniversário dela. Então, se alguém tiver livro para assinar e quiser assinar, a gente termina um pouquinho antes. Alguém tem? Só para a gente avaliar aqui. 1, 2, 3. 3. Tá bom. Então pode terminar. Vamos fazer mais 10 minutos? 3 minutos antes já está. Mais 10 minutos? Agora fiquei confuso com o tempo. Se for boa tarde, eu tenho que ir embora já. Não, bom dia. Não sei se vai autografar celular. Eu tenho no meu celular, no meu WhatsApp, uma frase sua, que é em busca de sorrisos no canto do rosto, que eu acho que... eu sou uma pessoa que pesquiso humor bastante, então eu uso o humor a linguagem, quando é humor agressivo, quando não, eu queria ser só referências, quando você busca, quando você se alimenta. Para ser bem breve, farei apenas essa pergunta, mas o seu pai me influenciou muito também, depois eu conto um dia em outro encontro na biblioteca. Obrigado. Obrigado. A pergunta é onde eu busco humor, das referências de humor? Olha, em muitos lugares, inclusive eu acho que isso que é a influência do escritor, ou de qualquer artista, não vem só do seu gênero, né? Eu não leio crônica para escrever crônica, como eu acho que o músico não ouve música para fazer música. Né? Uma pintura influencia um poeta influencia um músico, o músico influencia um tapeceiro, sei lá. Então, assim, muito do que eu mais admiro do humor está no audiovisual, está no cinema do Woody Allen, está no Jacques Tati, está no Buster Keaton, está no Charlie Chaplin, está nas séries americanas, está no Seinfeld, está no Larry David, do Curb Your Enthusiasm, está no Friends, está na Tina Fey, do 30 Rock, está no Louis C.K., está na Os Três Patetas, está no... Cara, tem tanta série agora, tanta coisa boa de humor. Tem uma chama Masters of None, que tem no Netflix, que é maravilhosa, do Aziz Ansari. E a literatura tem muita coisa também, assim. Eu acho que, no caso, já foi citado aqui o Machado de Assis, né? Eu acho que é o humor mais sublime da literatura brasileira, é Machado de Assis. E Luciano Veríssimo, Milor Fernandes, autores estrangeiros também, sei lá, o Laurence Sterne. Qual o livro mais engraçado da chamada, nesse registro aí, Machado de Assis, Sterne, etc. Qual foi o livro mais engraçado que você já leu? É que mais engraçado a gente pode pensar, qual que você riu mais? Eu acho que o melhor livro de humor que eu já li é Memórias Póstumas. Eu acho que aquilo é o humor, no máximo que o humor pode chegar, né? Até tem um crítico, Augusto Mer, que tem um livro maravilhoso sobre Machado, e que ele faz uma pergunta sobre Machado e sobre Memórias Póstumas, que é: esse humor que ele tem, ele nasce da profunda descrença na humanidade, ele está zombando como um lança-chamas, ele está torrando a humanidade, ou esse humor nasce porque ele acredita que a humanidade vale a pena, e ele quer resgatar a humanidade de tudo que tem de hipocrisia, de falsidade, de coisa horrorosa na frente, né? Que é uma pergunta muito importante, acho que, para o humor. O humor é um instrumento perigoso, porque você tem que usar com luvas, porque a dose do veneno você pode matar o tema, né? Você pode, o sarcasmo, o cinismo, são maneiras de torrar o assunto. E às vezes você quer torrar o assunto, né? Às vezes você quer destruir o objeto. Mas o humor que me interessa mais é o humor que ri para nos trazer de volta. É o humor o humor que nos une, né? O humor que mostra as fraquezas. É o humor que mostra, olha, não somos super-heróis, temos defeitos, temos fraquezas. A gente tem que rir disso em vez de tentar fingir que a gente é todo-poderoso. Enfim, é um assunto que também me fascina. Quando aconteceu o ataque do Charlie Hebdo em Paris há 4 anos, acho que foi do começo de 2015, né, em que militantes radicais muçulmanos entraram na redação desse hebdomadário, né, um semanário de humor francês, de grande tradição, iconoclasta em relação a todas as correntes, a todas as crenças, a todas as tendências políticas, etc., mas tinha publicado uma capa ironizando o profeta Maomé, e isso foi
em punição a isso, alguns deles foram assassinados, houve um ataque, etc. Muitos humoristas do mundo inteiro, inclusive do Brasil, cronistas, humoristas, foram chamados para dar o seu depoimento, dar a sua opinião. Como é que você sentiu aí? Como é que você se posicionou em relação ao que aconteceu com Charlie Hebdo? Né? Porque havia muito esse discurso. Não, o humor... o humor, né, ele é iconoclasta por definição, mas algumas coisas têm que ser respeitadas. Teve um discurso até por gente de esquerda falando, não, mas não pode mexer com certas coisas porque são ou minorias ou são povos oprimidos na Palestina tradicionalmente. E aí ele lidar com algo que é sagrado para uma população que está sendo constantemente oprimida, etc. E tal. Questões dessa natureza foram levantadas. Como é que você encarou isso? Você chegou a se manifestar, escreveu sobre isso? Não, eu não me manifestei. Eu não conhecia a revista, não fazia parte do rol das minhas referências, assim. Mas eu acho que tem duas questões aí, né? A primeira questão é que o mas existe na discussão racional, não quando alguém é metralhado, né? Do tipo, mas eles pediram. Ninguém pede para ser metralhado, né? Acho que nem o Saddam Hussein tem que ser metralhado, entendeu? Ninguém tem que ser metralhado, ninguém. Então, tirando dessa questão, né? Assim, a questão de sempre, que é uma questão complexa dos limites do humor, né? Olha, é muito complexa. Eu já tive respostas mais simples sobre essa questão. Quando eu comecei a escrever sobre politicamente correto, eu tinha uma posição absolutamente a favor. Falando, olha, politicamente correto é um avanço civilizatório. Como eu já falei, não existe nada revolucionário em ser racista, em ser machista e tudo mais. Hoje em dia, eu acho que é mais complexo que isso. É preciso que se possa ofender. É preciso que haja o espaço da ofensa. Porque nunca se sabe, não existe a garantia de quem pode ser ofendido, quem não pode ser ofendido. Por que o Chaplin pode fazer uma piada com o Hitler, por exemplo, no Grande Ditador, e não poderia fazer com um outro político? É uma questão, eu estou falando assim no campo abstrato, né? Assim, do que se pode rir, do que não se pode. A minha primeira resposta é: deveria-se poder rir de tudo. A segunda questão, mais pé no chão, eu acho uma babaquice sem tamanho você fazer piada com minoria, você chutar cachorro morto, entendeu? Então é assim, porque a gente fica muito, né, nesses debates, a gente tem que fechar com um lado. Então, ou eu sou a favor de botar o Danilo Gentili na cadeia, ou eu sou a favor de fazer piada machista. Não é assim, não tem só esses dois mundos em que ou você é machista ou você tem que botar na cadeia. Não acho que ele tem que ir para a cadeia porque fez piada machista. Não acho. Ninguém pode ir para a cadeia porque fez uma piada. Não pode. Agora, eu acho que tem uma questão muito maior aí a ser discutida, que não é a prisão do Danilo Gentili, mesmo que ele não vai ser preso. A questão muito maior é como você lida com uma horda de haters e de trolls e de pessoas horrorosas que estão fazendo piada violenta, machista, racista, homofóbica o tempo inteiro. E, às vezes, replicados por exércitos de robôs. Né? Como você lida com isso? Não sei como lida com isso. Não sei. Eu não acho que ignora, basta não rir. Não adianta bastar não rir. Uma coisa que o Gregório do Vivier falou, que eu achei ótimo numa entrevista, foi o seguinte: aconteceu um fenômeno curioso no Brasil nos últimos anos, que o humor foi para a direita. Historicamente, o humor no Brasil era de esquerda. Era o Pasquim, era o Enfio, era a Laerte, era a Angeli, o humor era de esquerda. A direita eram os caras chatos e caretas que falavam não pode. E a esquerda fazia piada. De repente, a esquerda ficou os caras chatos que falaram não pode, e a direita ficou a galera da zoação. E grande parte da vitória do Bolsonaro, o Gregório fala isso, eu concordo, é que ele é engraçado. A gente pode achar horrível o que ele fala, e é horrível, mas as pessoas riem do que ele fala. Né? Quando ele fala, eu acho que tem que dar arma para a mulher, tá ok? Porque daí não vai ter feminicídio, vai ter homicídio.
Ele faz essa piada do homicídio. Mas ele está fazendo uma piada, enquanto a esquerda está muito fechada e tentando reformar o mundo com ordens e com... Então, está confuso esse Agora, tempo. é uma coisa que, que eu vou só lembrar, porque eu tenho visto isso ser comentado por diferentes analistas da situação. Complementando isso que você falou, não tem a ver diretamente com a questão da piada ter se deslocado da esquerda para a direita, mas o caráter meio bufão dos ditadores, né? Eu vi tanto o Vladimir Safatli quanto o Christian Dunker, que é um psicanalista que tem um trabalho também com questões sociais, com pensadores de esquerda, etc. O Christian Dunker e o Safatli falaram em diferentes momentos, acho que num canal da editora Boitempos, salvo engano meu, eles falaram que assim, o ditador precisa sempre ser um pouco bufão, porque ele fala as coisas que as pessoas que está dentro das pessoas que elas não querem reconhecer. E como aparece em chave cômica, caricatural, daí as pessoas podem ter uma relação ambígua. Acham aquele cara ridículo, mas ele ao mesmo tempo fala as verdades que aquelas pessoas não querem reconhecer. Né? Então é uma deformação que torna tolerável aquilo que elas pensam. Elas são racistas e teriam vergonha de falar, eleger um político racista que fosse racional, se é que é possível ser racista e racional, mas de qualquer maneira um cara circunspecto que tem uma grande teorização sobre o racismo. Não, o cara precisa ser um racista que ao mesmo tempo apresente aquilo de maneira meio tragicômica, de maneira grosseira, de maneira... E isso alivia um pouco a vergonha, a tensão que a pessoa tem de se identificar e votar num candidato racista, homofóbico, como o Bolsonaro. Então, e de fato, se você for olhar, todos os grandes ditadores eles são meio bufões. O Hitler, que é coisa mais ridícula do que o Hitler, com aquele gestual dele, falando do super-homem ariano, aquela figurinha ridícula que ele era, né, com aquele bigodinho, ele era uma figura patética, e falando da pureza racial. O Mussolini, aliás, nunca ninguém fala isso, mas o Mussolini tem o mesmo bico e a mesma postura que o Trump. Né? É igualzinho, assim. Se você pegar uma imagem do Trump e pegar uma imagem do Mussolini e colocar lado a lado, o jeito de fazer assim, ficar fazendo assim, é um bufão, é uma figura ridícula. O Stalin não deixa de ser uma figura ridícula. Então, os grandes ditadores da era das massas, eles têm um lado meio patético mesmo, que eu acho que talvez alivie a tensão daqueles que querem se identificar com eles e têm vergonha dessa identificação, né? Eu concordo total. O Contardo Caligares também escreveu isso na Folha. Porque o humor é uma arma poderosa e perigosa. O humor foi muito usado pelos nazistas para deslegitimar os judeus e para ridicularizar os judeus, as caricaturas dos judeus. Havia filmes de humor nazistas contra os judeus. Isso ajudava a destruir a imagem de que aquelas eram pessoas de verdade, né? E a outra coisa, como o Trump também usa muito, é porque o humor permite você dizer sem dizer. Né? Teve um cara que escreveu na Folha, um cientista social, cientista político americano na eleição, ele fez o seguinte texto sobre o Bolsonaro, falou assim: por que vocês não estão acreditando no que ele está falando? Os líderes populistas de direita de hoje, eles, quando chegam ao poder, eles são muito piores do que eles falavam que eles iam fazer. Foi assim na Hungria, foi assim na Polônia, foi assim na Turquia e assim nos Estados Unidos. Então, tinha um papo, até pelas pessoas que eram de direita e não gostavam do Bolsonaro, mas que não queriam votar no PT, tinha um papo do tipo, quando ele fala que tinha que fazer uma ditadura e matar 30 mil, ele não está falando sério. Não, quando ele fala que ele prefere um filho morto a um filho gay, ele não está falando sério. Ele não está falando sério. Fuzilar o Fernando Henrique. Né? Tem que fuzilar o Fernando Henrique. Ele está falando sério. E agora ele está fazendo exatamente o que ele prometeu. Ele está fazendo exatamente o que ele prometeu. Ninguém pode falar em estelionato eleitoral. Né? Ele está fazendo o que ele prometeu. Ele é uma pessoa, nesse sentido, íntegra. Né? Ele falou, eu vou acabar com os artistas, vou acabar com o cinema e com o teatro nesse país. Ele acabou. Ecologia é mimimi. Acabou o Ministério do Meio Ambiente. Não existe mais Ministério do Meio Ambiente no Brasil. Né? A gente vai liberar todos os agrotóxicos para plantar soja no que resta de mata nativa. Estão fazendo isso, projeto do Flávio Bolsonaro, de acabar com a reserva legal, que é o mínimo de mata que você tem que ter em plantação. Estão fazendo isso. O Witzel estava no helicóptero que estava metralhando de cima da PM, metralhando uma tenda evangélica lá em Angra dos Reis, ou Búzios, sei lá onde, no Rio de Janeiro.
mirar na cabecinha e atirar. Salvo engano meu, aquilo foi uma encenação, né, do Witzel. No caso, depois eu vi uma informação de que aquilo teria sido uma encenação, mas de qualquer maneira estava apoiando uma atitude dessa. Não vi, mas assim, eles falaram que iam dar para a polícia o direito de matar. Sim, mirar na cabecinha, ele falou. Mirar na cabecinha. E a polícia carioca nunca matou tanto na história, desde que se mede isso, eu acho que desde 98 nunca matou tanto. Então, enfim. O exército mata com 80 tiros um cara que estava, enfim, voltando de uma festa de Mas o humor é o humor que permite que pessoas tenham achado que ele não estava falando sério, né? Ou permite até, a pessoa concorda, ele acha que tem que fazer isso mesmo, que tem que botar para quebrar e acabar com a Amazônia, e acabar com essa viadagem, com essa frescura de aí mulher querer trabalhar e tudo mais. Mas o humor faz com que ele possa fingir que não acha também, pode fingir que, né, o humor escamoteia. O humor serve para revelar, mas também serve para cobrir, né? Perfeito. Bom, a gente está chegando aqui no final, já são 20 para 1. Eu queria fazer tem mais 10. Uma última pergunta para você, que não tem nada a ver. A gente falou do seu trabalho com crônica, que é o seu principal trabalho, como roteirista, como autor de infantos juvenis. Você tem um projeto de romance, não tem? Do Amores Expressos? Já tive. O que foi? Você foi para o Amores Expressos foi um projeto em que os escritores iam para uma cidade do mundo, né? Então, sei lá, o Joca Rainer Terron foi para o Cairo, no Egito, o Bernardo Carvalho foi para São Petersburgo, enfim, não estou lembrando agora de todos, o Luiz Rofato foi para Lisboa, tal. Você foi para Tóquio, foi para Xangai. E aí, você vai fazer, não vai desistir? Como é que funcionou isso? Acho que não vou fazer, não. Eu nunca tinha escrito um romance, como ainda não escrevi, e foi um erro topar isso, porque o primeiro romance geralmente é uma coisa muito pessoal, né? Muitas vezes o primeiro romance é a história de um escritor que tem a mesma idade, é uma coisa de família, é uma coisa que, né, você começa do conhecido e vai expandindo, assim. E para mim, a primeira tentativa de escrever um romance tinha que ser uma história de amor que se passasse em Xangai. Eu fiquei 1 mês lá em Xangai, sozinho. Uma experiência que eu não recomendo. Por quê? Cara, o Vinícius de Moraes falava que não existe solidão maior do que a companhia de um paulista, né? Eu percebi lá que não existe solidão maior do que a companhia de 1 bilhão de chineses. Porque não é que você não entende a língua, você não entende a cultura, você não entende a forma de pensar, você não entende nada, você fica num isolamento. Chegou uma hora que eu comecei a delirar no metrô, comecei a ouvir pessoas falando português. Eu ouvia assim, ô Luciana, o garçom! Aí eu olhava para o lado e eu ouvia frases nítidas assim, sabe? 4 cachorros amarelos. E eram delírios mesmo, era o cérebro tentando dar sentido à falta de sentido completa, assim. Mas aí eu voltei e tentei escrever. Eu escrevi uma versão inteira, começo, meio e fim, 250 páginas, ficou um lixo. Depois eu fiz várias entradas, assim, juro, eu devo ter escrito umas 2.000 páginas, de diferentes estilos, de diferentes temas, com diferentes histórias. Não encontrei a embocadura, não encontrei a história. Aí uma hora eu desisti. Você levou para as crônicas a experiência de Xangai? Muito, muito. E até para outros, por exemplo, um dos textos do Nu de Botas, que é um texto que o menininho está fazendo xixi enquanto a mãe escova os dentes, esse texto nasceu num livro de Xangai. Eu comecei a escrever a história de um cara que se separava da mulher e ia para Xangai. Aí, para explicar a separação, eu comecei a explicar o casamento. Para explicar o casamento, eu fui explicar como é que era a vida dele, como é que era a vida. Eu terminei. Ele tinha 2 anos e isso daí era um capítulo daquele livro. Estava dando tão errado que o romance estava indo de trás para frente, né? Era um romance em marcha ré. Ele começava, a primeira página chegava em Xangai, 35 páginas adiante, ele tinha 2 anos e estava fazendo xixi no banheiro. Aí ele voltou para o útero e acabou o livro. Mas sobrou aquilo. Mas a experiência é sempre boa, né? Embora frustrante quando você escreve e não fica bom, você não termina. Eu encaro assim como exercício físico, né? Te dá musculatura. Eu aprendi coisas com esse livro, não só sobre a China, que eu li um monte de livros sobre a China, Mao Tse Tung, Revolução
cultural, sei, um O que você monte de fazia coisa. em Xangai? Enquanto você desse um mês, você ficava zanzando? Ficava zanzando, eu fazia programas turísticos de sair no museu e no templo. Porque é um país um pouco diferente, né? Você não tem a liberdade que você tem em outros países. Como turista, né? tem. Como turistas, tem liberdade total. Inclusive, uma coisa ótima de uma ditadura totalitária, que você pode sair com $100, 3 da manhã, no gueto, que não acontece nada. Ninguém te assalta. Mas não tem. Para turismo, não tem. Tinha umas coisas tipo... Eu comecei a falar de Mao Tse-tung, falar de ditadura no blog, e teve uns dias que eu não conseguia acessar o blog. E não sei se eram os hackers do governo. Hoje em dia está tudo dominado lá, né? Em 2007 não sei se era tanto. Agora com 5G vai chegar até aqui a dominação, né? Total. Quem seguiu com atenção vai ver que eu não insisti muito no episódio do Pico do Jaraguá no de Botas. Vou explicar por quê. Aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos, o espaço em que a gente está é aberto, tem crianças de todos os lados, e eu me dei conta depois, olhando em volta aqui, e tinha a Raíssa, que até fez pergunta aqui, não era muito conveniente, muito oportuno contar essa história, que é muito engraçada, mas ela tem um conteúdo que é bastante adulto. A gente fez um encontro com o Antônio Prata na Biblioteca de São Paulo, onde ele contou esse episódio. Esse episódio está disponível no site da Biblioteca de São Paulo. Quem quiser ver, então, o episódio do Pico do Jaraguá, que é vamos dizer assim, um dos highlights da carreira de cronista do Antônio Prata, pode ver lá, pode assistir, só colocar no YouTube, Biblioteca de São Paulo, Antônio Prata, Segundo as Intenções, vai achar lá o relato. Acho melhor a gente poupar aqui pelas características físicas do espaço, né? Aqui quem nos assiste pelo Facebook, está vendo a gravação, aqui tem todo aqui é um espaço aberto, tem mesas para atividades infantis, de crianças. E a história, inclusive, seria um contrassenso, porque é uma história que ela tem graça justamente porque é um adulto chocando crianças, né? Uhum. E a gente não quer reproduzir esse choque, né? Não quer passar adiante essa lição paterna, mas fazendo a propaganda está aqui nesse livro, Nu de Botas. Vamos lá, então. 30 e poucos e Nu de Botas são os 2 livros mais recentes do Antônio Prata. Tem vários livros também publicados por outras editoras. Esses 2 são da Companhia das Letras. Tem também o Meio Intelectual, Meio de Esquerda, que é um livro que tem as crônicas, que tem crônicas que ainda precedem um pouco esse momento de tensão política. Então, são crônicas mais realmente de costumes, hábitos e muito geracionais, né? Inclusive o Bar Ruim, que é uma das melhores crônicas que eu já li. Entre os cronistas brasileiros, que é um repertório muito amplo, muito rico que a gente tem, e que tem no Antônio Prata, um dos seus autores mais importantes contemporâneos. É um prazer poder conversar com ele, porque realmente é um escritor admirável, que eu espero que volte aqui ao Segundas Intenções mais vezes. Então eu agradeço. A gente proíbe as crianças, né? A próxima vez a gente proíbe as crianças. Na Biblioteca de São Paulo, o espaço é fechado, é num teatro, é um auditório. Então, lá não havia crianças, então não teve problema. Aqui ficaria um pouquinho inoportuno. E a gente, antes de agradecer e me despedir de vocês aqui e do Antônio, eu queria só convidá-los para onde está a minha lista dos próximos encontros. Nós teremos, no dia 29 de junho, na Biblioteca de São Paulo, aqui no Segundas Intenções, no dia 29 de junho, o escritor Luiz Rofato. Depois, no mês de julho, teremos 2 encontros. Todo mês são 2 encontros, né? No dia 20 de julho, na Biblioteca do Parque Vila Lobos, ou seja, aqui, Ronaldo Bressani. E no dia 27 de julho, o Frei Beto, na Biblioteca de São Paulo. Então, vocês são todos convidados a nos seguir pelo Facebook nesses encontros ou estarem presentes numa das 2 bibliotecas. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado a quem está presente aqui. Obrigado a quem nos obrigado por todos. Valeu. Obrigado, Manuel. Prazer conversar com você sempre. Obrigado pela presença.